people! Tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um Lendo em Inglês. Hoje é o episódio do nível intermediário, tá? E a gente vai falar sobre esse texto aqui que tem o título de How Names Can Tell Painful Stories. Então, a gente vai falar aí sobre como alguns nomes podem dizer histórias dolorosas, né? Como eles podem ter uma carga emocional ali nos nomes, tá? É uma conversa de 6 minutos, ok? A gente tá aqui, olha, no 6 Minute English. Para quem já tá aí acompanhando, né, o canal há um tempo, a gente tem aí toda segunda-feira um episódio do Lendo em Inglês, e aí eu vou intercalando entre leitura do intermediário, leitura para trabalho, né, e leitura avançada, e a gente foca na leitura, tá? Então, assim, neste vídeo a gente não vai trabalhar interpretação de texto, a gente não vai trabalhar tradução, a gente vai trabalhar apenas melhoramento da sua habilidade de ler em inglês, tá? Mas eu vou deixar aqui a dica. Se você precisar pesquisar qualquer palavra, você estando na internet, né? Eu vou deixar o link desse episódio que você tá vendo aqui, ó, How Names Can Tell Painful Stories. O link para você abrir essa página vai estar na descrição do vídeo, então corre lá, tá? E aí, ao abrir esse link, você vai ter acesso a essa página aqui que eu tô mostrando. E aí você pode selecionar uma palavra, clicar com o botão direito do teu mouse e vir aqui, ó, pesquisar a palavra no Google e ele vai abrir para você, né? Deixa eu aumentar aqui, isso, aí ele vai abrir para você aqui o que que significa, tem palavras semelhantes, tem, sabe, a tradução aqui embaixo. Então, assim, você vai ser o responsável por fazer a compreensão do texto, tá? O vídeo é apenas para ajudar na habilidade de leitura, então a gente vai trabalhar bastante pronúncia, né? Aqui, e eu vou tocar o áudio da conversa antes também, né? Porque o 6 Minute English é um diálogo de 6 minutos que vai falar de um tema. O tema de hoje é este aqui, de título How Names Can Tell Painful Stories. Beleza? Mas antes da gente já começar aqui o episódio de hoje, eu quero lembrar que se você tá aqui no canal e você gostaria de apoiar esse canal, tem duas maneiras de você conseguir apoiar aqui o conteúdo que eu posto. A primeira maneira, espera aí que eu vou clicar aqui no X que apareceu na tela. A primeira maneira de você apoiar é ao ir aqui na descrição desse vídeo, vai ter lá um link escrito link de associado da Amazon. Ao clicar nesse link, você pode fazer as suas compras na Amazon normalmente, como você já faria, mas você vai estar indicando para a Amazon que o que quer que você compre através desse link é uma indicação minha. Então, toda vez que você for fazer uma compra na Amazon, se você quiser ajudar aqui o canal, né, contribuir para a manutenção do canal, você pode comprar na Amazon, porém entrando no site da Amazon através do meu link, tá? Pode ser qualquer livro, qualquer coisa, produto que você for comprar no site da Amazon, se você abrir o site deles através de um dos meus links de associado, você vai estar sinalizando para a Amazon que foi uma indicação minha, então eu ganho uma pequena comissão, mas você não paga nada além do valor normal do produto, tá? Não sai do seu bolso. A Amazon que repassa para mim uma pequena porcentagem pela indicação. E a segunda forma de você me ajudar é enviando um livro de presente aqui para o canal. E aí, como que você pode fazer para enviar um livro de presente para mim, para eu poder ter mais conteúdo aqui no canal? Você vai na descrição do vídeo novamente, e aí o último link que tem lá embaixo está escrito assim na frente: lista de livros desejados. E aí tem o link da minha lista de livros desejados, que são todos os livros que eu gostaria de ter um dia na minha vida, mas que eu ainda não tenho. E aí, ao clicar nesse link e acessar essa lista, você vai ter acesso lá a todos as centenas de livros que eu ainda não tenho, mas que eu gostaria de ter. E você pode comprar por esse link o livro que a Amazon vai mandar para o meu endereço certinho, tá? Eles já têm os meus dados, e aí através desse link você consegue enviar livros de presente. Então você tem aí essas duas formas de contribuir para o canal. Se você sentir que você gostaria de contribuir e usar uma dessas duas formas para contribuir, eu já fico grata desde já. Super obrigada pelo apoio, tá? E agora vamos lá, vamos para o conteúdo, tá? A gente sempre faz 3 etapas. Primeira etapa é ler todas as informações extras que o site te dá sobre o texto. Então,
A primeira informação a gente já leu, que é How Names Can Tell Painful Stories, que é aqui o título. Aí é só você rolar a página para baixo que você vai ler uma introdução. Então, eu vou ler a introdução aqui para vocês já terem uma noção melhor do que o texto vai discutir, ó. Introduction. Can names be attached to painful histories? Neil and Beth discuss this and teach you some useful vocabulary. Ok? Então, leiam aí bastante essa introdução, tentem compreender, e agora a gente vai passar para a próxima dicasinha ali do que esperar da conversa deles, que é o This Week's Question. Toda semana, quando a gente vai ler, todo episódio que eles colocam do 6 Minute English, tem esse quiz, que é uma pergunta aí sobre algum conhecimento geral, ou de história, ou do mundo, uma curiosidade. Então, vamos ver o This Week's Question. According to a recent global survey, what is currently the world's most popular boy's name? Is it A. Jesus, B. Muhammad, or C. Noah? Então, qual das três você acha que é a resposta correta? Pausa aí o vídeo e coloca aqui nos comentários. A, B or C. Aí no final do texto vai ter a correção. Eles vão falar lá no final da conversa deles qual que é a resposta certa, se é A, B ou C. Mas põe ali nos comentários e aí depois que a gente terminar o episódio, você me fala se você acertou ou não. Ok? E por último, temos aqui o vocabulário foco desse episódio. O 6 Minute English, ele tá num site que é um site feito para ensinar inglês, que é o BBC Learning English. É o site da BBC, que é um site britânico, que é focado em ensinar inglês para estrangeiros gratuitamente. Então, você pode acessar esse site a qualquer momento e tem milhares de cursos aqui em inglês, tá? Tem outros podcasts, tem o News Review, que eu gosto muito também, tem o Office English, que é que a gente usa para fazer os episódios de inglês para trabalho, e esse aqui, ele é um nível intermediário, eles mesmos escrevem aqui, tá vendo? Intermediate Level, é um diálogo que eles pensam para quem tá no intermediário, tá? E eles focam em ensinar algumas palavras em cada episódio, eles separam algumas palavras que eles querem ensinar, que é o que está aqui no vocabulary. E aí, quando a gente for escutar o áudio acompanhando o texto, vocês vão ver que essas palavras vão estar em negrito na transcrição do texto, porque realmente é o foco deles que você consiga entender essas palavras em negrito. Então, vamos passar aqui o vocabulário. Já no vocabulário, eu vou fazer aquela dinâmicazinha de eu vou ler a palavra e a definição e vou pausar, vou dar o tempo para você repetir depois de mim, para você treinar aí na sua casa, ok? Então, vamos aqui para a primeira palavra, ó. Injustice. Situation in which there is no fairness or justice. Beleza? Deu certinho aí? Repita em voz alta depois de mim, tá? Eu dou esse tempinho para você repetir, porque é para você repetir mesmo. O próximo. Christian name. British English. First name. The name you were given at birth. Noble. Admirable. Morally good. Baggage. Beliefs and feelings, especially outdated or unhelpful ones, which influence how someone thinks and behaves. Speak truth to power. When people non-violently resist an oppressive force, such as a government or corporation, by telling the truth. Ruffle someone's feathers. Idiom. Upset or annoy someone.
Ok. Lembrando que toda vez que vocês virem isso daqui, olha, idiom entre parênteses, eles estão indicando que ruffle someone's feathers é uma expressão idiomática, ok? A palavra idiom em inglês significa expressão idiomática, uma expressão que você fala, tá? Aqui é language, é idioma ou língua, né? E idiom é expressão, expressão idiomática. Ok? Cuidado para não confundir as duas coisas, cuidado com os false cognates, ok? Com os falsos cognatos, palavras que parecem ser, mas não são. Outra aqui, olha, que também parece ser, mas não é, é essa especially. Quando especially começa com o ela é um falso cognato, ela quer dizer principalmente, tá? Ela não quer dizer especialmente. O que quer dizer especialmente em inglês é especially, que começa com S, tá? Quando começa com S, quer dizer especialmente. Quando começa com quer dizer principalmente, ok? Belezinha, agora que a gente já passou aqui o vocabulário, a gente vai escutar agora o áudio. Quem tá aí com o link aberto em casa, o áudio você toca ele aqui nesse botãozão de play. E a gente vai focar na transcrição, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, transcript. Então, daqui para baixo tem a fala deles, tá vendo? Eu vou deixar bem grandão. Ah, essa é uma dica muito importante. Quando você tá começando a aprender a ler, em qualquer língua que seja, tá? Você passou por isso quando você estava sendo alfabetizado em português. As letras têm que ser grande quando você está começando a aprender a ler, para que você consiga enxergar o desenho das letras melhor e que você consiga visualizar as sílabas menor. Então, deixa a letra, né, a fonte bem grandona aí no seu computador quando você for estudar esse texto de novo. Beleza? Lembrando que a gente vai passar aqui a pronúncia das palavras devagarzinho depois que a gente escutar o áudio, porém, vai ficar o dever de casa. E qual que é o dever de casa? Você fazer essa leitura dessa transcrição 2 vezes por dia, de terça até sábado. Aí, vamos fazer um pouquinho diferente dessa vez. Nessas 2 vezes que você vai fazer por dia, na primeira vez você vai botar o áudio que tem aqui, que é o áudio de 2 pessoas britânicas conversando, você vai escutar o áudio e vai acompanhando aqui a transcrição, né, vai rolando para baixo, tem todas as falas aqui. Mas como o nosso foco é leitura, você tem que estar acompanhando a transcrição, você tem que visualizar as palavras. Se você não visualiza as palavras para poder conectar a escrita com o som, você não está estudando leitura, você está estudando só ou o listening, né? Se você só estiver escutando o áudio, você está treinando o seu listening, o seu ouvido, mas não está treinando leitura. Então, quando você quiser melhorar a sua leitura, que é o foco aqui do nosso vídeo, você tem que você tem que visualizar as palavras enquanto você escuta o áudio, senão você não está treinando leitura de qualquer forma. Então, lembre-se disso. Sempre que você for escutar o áudio, a primeira vez você vai fazer assim, acompanhando aqui a transcrição e escutando o áudio daqui da página, e a segunda vez você vai ler em voz alta. Sim, porque como o foco é melhorar a sua leitura, você tem que ler o texto. E aí, nada melhor para treinar a leitura do que ler em voz alta. Se você tiver um pouco de vergonha, faça isso num cômodo no qual você esteja sozinha, dentro desse cômodo na sua casa ou no seu escritório. Se você tiver um escritório no trabalho, feche a porta do seu escritório e leia em voz alta sozinha, mas leia, tá? Então, de terça a sábado você vai fazer isso 2 vezes por dia. A primeira vez você vai escutar e acompanhar a transcrição, e aí quando você acabar de acompanhar essa transcrição, você vai desligar o áudio, né? E aí você vai ler em voz alta o texto. Ah, mas por que tem que fazer isso de terça a sábado? Porque a repetição é o que vai fazer você memorizar o jeito certo de ler as palavras, né? Desculpa, gente, toda vez que eu começo a falar muito, me dá um pouco de tosse, mas é isso. É a repetição que vai fazer com que você memorize esse vocabulário novo, que é o foco aqui da conversa, que vai fazer você memorizar a pronúncia certa das palavras. Então, não deixe de fazer a repetição durante a semana, combinado? Então, vamos lá. Desculpem. Eu vou tocar aqui o play e já vou deixar a transcrição rolar, ok? São 6 minutinhos, é bem tranquilinho, deixa eu só conferir aqui o volume tá no volume certo.
6-Minute English. From bbclearningenglish.com. Hello, this is 6-Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. In every language, there's one word which has special power over us: our name. Our senses, feelings, and whole identity are closely linked to our name. Yet, strangely, our name isn't usually something we choose. It's given to us by our parents. But what if the name you were given at birth doesn't fit? Maybe you simply don't like it. Or maybe there are bigger reasons for wanting to change your name. Reasons connected with historical injustices or unfair events in the past. In this programme, we'll be meeting two people whose family history has caused them to consider changing their name. And as usual, we'll be learning some useful new vocabulary as well. Sounds good, Beth. But first, I have a question for you. My name, Neil, is a British name and was given to me at birth. But names change a lot between cultures and religions. Many Muslim boys are named Muhammad. Indian boys are often called Ram or Krishna, and in Mexico, some boys are named Jesus. So, according to a recent global survey, what is currently the world's most popular boy's name? Is it A, Jesus, B, Muhammad, or C, Noah? I guess it's Muhammad. OK, Beth, I'll reveal the answer at the end of the programme. In Britain, a person's first name is also called their Christian name, and in Christianity, many names have a religious meaning. The name John, for example, means God is good. Anderson Jeremiah is the Bishop of Edmonton. He was born in South India, but he doesn't have a traditional Indian-sounding name. Here, Bishop Jeremiah explains the roots of his name to BBC World Service programme Heart and Soul. It was the name of one John Anderson. He was the first educational missionary who came and worked and set up several schools in South India, who had very noble ambitions. But also, as with any missionaries, he was a big collaborator of the colonial establishment at that point in time. So he has a very strong baggage that goes with it. So Anderson is my Christian name, and Jeremiah is my dad's name. Bishop Anderson Jeremiah's name comes from another man, John Anderson, a Christian missionary during the British Empire. The history of the British Empire in India is controversial, with many views on all sides. Bishop Jeremiah thinks that some of the empire's missionaries were noble, meaning admirable or morally good. But nevertheless, John Anderson was part of a violent and exploitative empire. Bishop Jeremiah uses the word baggage to describe the beliefs, especially outdated or unhelpful beliefs, which influence how people think. Emotional baggage tends to influence the feelings of one individual, while historical baggage can affect whole societies. In India, names serve an important purpose to signify social status. Low-status Indians, including Bishop Anderson's grandparents, escaped social discrimination by converting to Christianity and taking another Christian name. But elsewhere in the British Empire, names were connected with something completely un-Christian: slavery. Black British writer Professor Robert Beckford is an activist theologian at the University of Winchester. His surname, Beckford, is a slave name, passed down from his enslaved African ancestors in 18th century Jamaica. Here, Professor Beckford talks to BBC World Service programme Heart and Soul about his decision to name his son Micah. Before, my son is named Micah Beckford, after one of the prophets. So I do like the idea of people in the biblical tradition who speak truth to power, who ruffle people's feathers, who challenge the injustice. I haven't thought of giving myself a biblical name. I could never find a name that really resonated with me. The phrase "to speak truth to power" describes times when people non-violently resist an oppressive force, such as a government or corporation, by telling the truth. And if you ruffle someone's feathers, you upset or annoy them. Maybe it's not so much your name as what you do with it that counts.
Anyway, it's time to reveal the answer to your question, Neil. Yes, I asked you which boy's name is currently the world's most popular, and you guessed Muhammad, which was the correct answer. Right, let's recap the vocabulary we've learned, starting with injustice, a situation lacking fairness or justice. In British English, your Christian name is your first name, the name you were given at birth. The adjective noble means admirable or morally good. Baggage refers to beliefs and feelings, especially outdated or unhelpful ones, which influence how someone thinks. The idiom speak truth to power describes when people non-violently resist an oppressive force, such as a government or corporation, by telling the truth. And finally, to ruffle someone's feathers means to upset or annoy them. Once again, our 6 minutes are up. But remember to join us again next time for more trending topics and useful vocabulary here at 6 Minute English. Goodbye for now. Bye. 6 Minute English from bbclearningenglish.com. Belezinha, então agora que a gente já fez a segunda etapa, né, que é escutar o áudio da conversa toda, a gente vai treinar agora a leitura. Eu vou ler cada frase separadamente e eu vou dar um tempo depois de cada ponto final para vocês lerem depois de mim. E agora eu vou também introduzir algumas dicas de pronúncia, tá? Vou até abrir aqui o meu... Deixa eu botar aqui. Tem algumas diquinhas aqui. Vou deixar aberto que se eu precisar explicar, eu vou também dar algumas dicas de pronúncia durante o texto, ok? Mas quem tá acompanhando aí também todo sábado o Aprenda Inglês com Música também já pegou várias dicas de pronúncia, então é muito bom quem tá aprendendo inglês assistir os vídeos de segunda-feira, que é Lendo Inglês, e de sábado, que é Aprenda Inglês com Música, e juntando os dois fica bem completo ali as dicas de como falar as palavras direitinho, vai melhorar a leitura e vai melhorar também a sua comunicação, porque quando você consegue se comunicar claramente, com a pronúncia bacaninha, as pessoas vão te compreender melhor, tá? E também ajuda você a melhorar o seu vocabulário. Quanto mais você lê, quanto mais você analisa a letra de música e aprende palavras novas, mais vocabulário você vai ter. Com mais palavras, né? Quando você tem um conhecimento de mais palavras, você consegue se expressar melhor. Então, vai aí acompanhando os 2 vídeos semanais, combinado? Então, vamos começar aqui a transcrição, da fala do Neil. Hello. This is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Lembrando aqui do TH voiceless, né? Vocês têm que fazer esse soprinho, tem que fazer a caretinha mesmo de botar a língua entre os dentes, assim, ó. E fazer o soprinho. Eu acho muito mais fácil para quem tá aprendendo quando você sorri, aí a sua bochecha aqui vai ficar cheia, aí depois que você já está sorrindo com a bochecha aqui cheia, você faz a posição da língua ali entre os dentes e sopra, ó. Beth. Okay? É a mesma pronúncia do thank you. Então, se você sorrir antes de fazer, né, essa posição da língua entre os dentes, eu acho que fica mais fácil de deixar o ar sair ali do soprinho. Beth. Ou sorrir e thank you. Thank you. Que eu acho que fica mais fácil de treinar esse fonema assim. E aí, depois que ficar fácil de você fazer esse fonema, você pode não sorrir mais, né? Você pode falar sério. Beth. Ou thank you. Ok? Então, mas eu acho que para quem tá aprendendo fica mais fácil quando você tá sorrindo com a bochecha cheia aqui. Eu já dei essa dica algumas vezes, tá? Em alguns vídeos para trás, mas eu acho sempre bacana relembrar. Agora eu vou ler um pouco mais devagar, tá? Porque essas 2 primeiras frases, elas meio que são iguais em quase todas as conversas, né? Então agora eu vou ler um pouquinho mais devagar para ajudar vocês melhor. In every language, there's one word which has special power over us. Our name.
Our senses, feelings, and whole identity are closely linked to our name. Yet, strangely, our name isn't usually something we choose. It's given to us by our parents. Belezinha, agora eu quero só focar aqui, olha, nos verbos regulares com ED, né? Linked. Linked. Aqui, tá vendo que antes do E é um K? Então, você não vai falar esse E. Você vai falar a palavra link, né? Link, até o K e depois pular para a pronúncia do D. Linked. Se você já assistiu aí alguns dos vídeos das músicas, você já sabe dessa dica, mas nos verbos mas se você é novo aqui, você não viu os outros vídeos, eu vou só repetir rapidinho aqui a dica, ó. Com os verbos que terminam com ED, você só vai pronunciar o E do ED se antes do E do ED for T de tatu ou D de dado. Exemplo, o verbo to need, ele termina em D de dado, né? Então, antes desse E aqui, olha, é um D. Se for D de dado, você vai pronunciar esse E. E é um E fechado, é E. E, não é é E. É um E fechadinho, como se estivesse com acento ali. Com acento chapeuzinho do vovô, tá? Vou falar muito mais informalmente aqui. Então, fica needed. Needed, fica ed no final, mesma coisa do start. Tá vendo que antes do E é um T de tatu? Então fica started. Started. Pronúncia britânica, started ou started. Started, pronúncia americana. Se não for nem T de tatu, nem D de dado, você não fala o E do ED, você some com esse E aqui, ó. Tá vendo que antes desse E é um K? Então, você vai falar o work e depois o D. Worked, worked. A mesma coisa, ó. Antes desse E é um L. Então, você não fala o E. Traveled, traveled. A mesma coisa aqui, ó. Antes desse E também é um L. Então, se não é T de tatu nem D de dado, você não fala o E. Então, você vai falar call, mais o som do D. Cold, cold. Ok? Lembrando que não fui eu que inventei essa dica foi me passada pela minha professora lá na Irlanda, quando eu morei na Irlanda em 2014. Epa, cliquei aqui no link errado. Ela era uma professora nativa, né? Ela era inglesa, ela era britânica, e ela que explicou pra gente essa dica. Então, não fui eu que inventei, foi uma professora nativa que estudou lá fora, ela era do Reino Unido, né? Ela era da Inglaterra, ela estudou lá, e ela que passou essa dica, tá? Eu só estou repassando uma dica que eu recebi de uma professora nativa quando eu fiz um intercâmbio fora daqui. Eu acho que essa dica é muito, muito válida. Então, vamos continuar aqui a leitura, ó. But what if the name you were given at birth doesn't fit? Maybe you simply don't like it, or maybe there are bigger reasons for wanting to change your name. Reasons connected with historical injustices or unfair events in the past. In this program, we'll be meeting two people whose family history has caused them to consider changing their name. And, as usual, we'll be learning some useful new vocabulary as well.
Beleza, então aqui, ó, quando tem o I, apóstrofo LL, a pronúncia é will. Will, igual o will do futuro, é a mesma pronúncia, will, ok? E aqui, useful. Quando a gente olhar aqui as nossas dicas, ó, o U, ele tem em quase todas as palavras duas possibilidades de pronúncia. Ou o U vai ter som de IU, ou ele vai ter som de AN. Igual aqui, ó, a university, né? Ele começa com esse som de U aqui, university. Por isso que antes dele é o A, porque começa com som de consoante. É o som da consoante que tem a ver aqui com a diferença do A com o N, tá? Não é pela escrita, é pelo som. Então, como começa com som de consoante, que é o som do Y, aí é a university. Agora, umbrella é um U que tem som de né? Que tem som desse Azinho aí com acento. Então, você fala umbrella, ok? Por isso que também antes tem o N. Mas é só para passar para vocês a dica aqui do U, né? O U, ele vai ter som de IU ou som de em quase todas as palavras. São raras as palavras que o U vai ter som de U mesmo, tá? Quer dizer, do nosso U aqui do português. Então, aqui é useful, é como se fosse o Y ali no começo. Useful. Beleza, vamos para o próximo parágrafo. Sounds good, Beth. But first, I have a question for you. My name, Neil, is a British name and was given to me at birth. But names change a lot between cultures and religions. Many Muslim boys are named Muhammad. Indian boys are often called Ram or Krishna, and in Mexico, some boys are named Jesus. So, according to a recent global survey, what is currently the world's most popular boy's name? Is it A. Jesus, B. Muhammad, or C. Noah? Ok, aqui nesse parágrafo ele pronunciou Jesus, como ele está falando que é no México, né? Que muitos garotos têm esse nome, então ele pronunciou em espanhol. Mas Jesus ou Jesus, na pronúncia, né, do inglês é Jesus. Jesus, ok? Mas aqui ele está pronunciando em espanhol porque ele está falando de um nome comum no México. E no México eles falam espanhol, então no México se pronuncia Jesus. Por isso que ele pronunciou com esse som de R, ok? Mas em inglês a pronúncia é Jesus. Queria só marcar aqui porque no áudio vocês vão escutar ele falando em espanhol. Ele não pronuncia esse nome aqui em inglês, ok? E a palavra aqui, ó, cultures. Muitas pessoas falam esse finalzinho aqui errado, ó. O RE em inglês, ele faz som de cultures. Ok? Então, vamos ali para a fala da Beth. I guess it's Mohammed. Okay, Beth. I'll review the answer at the end of the program. In Britain, a person's first name is also called their Christian name, and in Christianity, many names have a religious meaning.
The name John, for example, means God is good. Anderson Jeremiah is the Bishop of Edmonton. He was born in South India, but he doesn't have a traditional Indian sounding name. Here, Bishop Jeremiah explains the roots of his name to BBC World Service program Heart and Soul. It was the name of one John Anderson. He was the first educational missionary who came and worked and set up several schools in South India, who had very noble ambitions, but also, as with any missionaries, he was a big collaborator of the colonial establishment at that point in time. So he has a very strong baggage that goes with it. So Anderson is my Christian name, and Jeremiah is my dad's name. Só chamando atenção aqui, olha, para a palavra south. Aqui a primeira sílaba tem o som do nosso A, tipo south. Não tem som de U, tá? É south. Aí o próximo aqui, ó. Bishop Anderson, Jeremiah's name comes from another man, John Anderson, a Christian missionary during the British Empire. The history of the British Empire in India is controversial with many views on all sides. Bishop Jeremiah thinks that some of the empire's missionaries were noble, meaning admirable or morally good. Desculpa, gente, minha garganta hoje tá meio. Vou beber mais um pouquinho d'água antes de começar o próximo parágrafo. But nevertheless, John Anderson was part of a violent and exploitative empire. Bishop Jeremiah uses the word baggage to describe the beliefs, especially outdated or unhelpful beliefs, which influence how people think.
Emotional baggage tends to influence the feelings of one individual, while historical baggage can affect whole societies. In India, names serve an important purpose to signify social status. Low status Indians, including Bishop Anderson's grandparents, escaped social discrimination by converting to Christianity and taking another Christian name. But elsewhere in the British Empire, names were connected with something completely unchristian: slavery. Black British writer Professor Robert Beckford is an activist theologian at the University of Winchester. His surname, Beckford, is a slave name passed down from his enslaved African ancestors in 18th century Jamaica. Here, Professor Beckford talks to BBC World Service program Heart and Soul about his decision to name his son Micah. Lezinha, só fazer aqui uma observação. Aqui, gente, provavelmente foi um erro de digitação deles lá, quem fez o texto para o site, tá? Aqui é uma frase só. Ancestors in 18th century. Aqui esse in e o 18th é uma palavra depois da outra. Isso aqui, olha, foi um erro de digitação, tá? Não era para estar separado assim. É uma frase só. Vamos aqui agora para o próximo parágrafo. My son is named Micah Beckford, after one of the prophets. So I do like the idea of people in the biblical tradition who speak truth to power, who ruffle people's feathers, who challenge the injustice. I haven't thought of giving myself a biblical name. I could never find a name that really resonated with me. E aqui nesse parágrafo eu quero chamar a atenção para a pronúncia do verbo pensar no passado. Aqui, tá vendo que começa com TH? Então é thought. Você tem que fazer o fonema do TH voiceless, que é o ventinho do thank you. Você vai fazer aqui, ó. Sorria, coloca a língua entre os dentes e deixa o soprinho, ó. Thought. Thought. Ok? Não é F, porque se você falar com som de F, é fought, é o passado do verbo brigar. Tá vendo que esse aqui, thought, é o passado do verbo pensar. Se você falar com som de F, você muda completamente o que a palavra significa.
O som de F é o passado do brigar, que é fought, né, que é briguei. Neste aqui, que eu tô botando aqui em azul, é thought, é o passado do verbo to think, que é pensei, ok? E também não é som de S. Se você botar com som de S e falar sought é o passado do verbo to seek, que é buscar, né? No caso, sought é busquei. Então, tá vendo como é importante conseguir fazer a pronúncia certinha? Porque se você muda a pronúncia da primeira sílaba, você muda o verbo, né? Sought é busquei, fought é briguei e thought é pensei. Então, toma muito cuidado. Precisa treinar o som do TH, ok? Do fonema voiceless, do TH voiceless. Aí, o próximo parágrafo. The phrase to speak truth to power describes times when people non-violently resist an oppressive force, such as a government or corporation, by telling the truth. And if you ruffle someone's feathers, you upset or annoy them. Maybe it's not so much your name as what you do with it that counts. Anyway, it's time to review the answer to your question, Neil. Yes, I asked you which boy's name is currently the world's most popular, and you guessed Mohammed, which was the correct answer. Right, let's recap the vocabulary we've learned, starting with injustice, a situation lacking fairness or justice. Beleza, então vamos passar aqui, né? O ED no passado é guessed. Guessed, né? Como esse, tá vendo aqui, ó? Eita, eu não consigo fazer só o E. Ah, consigo. Antes desse E é um S. Então, como não é nem T de tatu, nem D de dado, você não fala esse E. Vai ficar o guess, mais o som do D. Guessed. Guessed. E o vocabulary, esse U aqui vai ter som de U, então fica bu, vocabulary, ok? E aí, o próximo aqui, parágrafo. In British English, your Christian name is your first name, the name you were given at birth. The adjective noble means admirable or morally good. Aí, chamando atenção aqui, ó, para duas palavras nessa mesma frase, noble e admirable. Quando a palavra termina em LE, é uma das dicas aqui, ó. O LE no final das palavras vai ter som do nosso ou, do ou aqui no português, né? O LE no final da palavra em inglês tem som do nosso ou. Então fica people, tá vendo? LE, ó, fica ou. People, able, gentle, né? Gentle, pronúncia britânica, o gentle, pronúncia americana. Temple, while, example, example, fica pou no final, ok? O LE fica com som de ou. A mesma coisa aqui, ó, noble e admirable, fica com som de ou, porque tá escrito LE ali, tá? Então, mais uma dica aí de pronúncia.
Baggage refers to beliefs and feelings, especially outdated or unhelpful ones, which influence how someone thinks. The idiom "speak truth to power" describes when people non-violently resist an oppressive force, such as a government or corporation, by telling the truth. And finally, to ruffle someone's feathers means to upset or annoy them. Once again, our 6 minutes are up. But remember to join us again next time for more trending topics and useful vocabulary here at 6 Minute English. Goodbye for now. Bye. Ok, congratulations! Parabéns por chegar até aqui. Chegamos aí no final da nossa leitura, né? Espero que de alguma forma eu tenha conseguido ajudar vocês. Lembrando que o intuito desses vídeos é realmente conseguir ajudar a melhorar a leitura de vocês, a pronúncia de vocês e, claro, né, pessoal, aqui o áudio são de duas pessoas nativas britânicas. A minha pronúncia ela é meio misturada. A minha pronúncia é 90% americana, mas como eu já morei na Irlanda, tem algumas palavras que eu acabo fazendo o T com som de T. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o 20, às vezes eu falo 20, mas é porque eu já morei na Irlanda também, né? Por pouco tempo, mas morei. Mas, primordialmente, a minha pronúncia é americana, do inglês americano, que é o que eu aprendi aí na adolescência e quando eu morei nos Estados Unidos também. Então, como as duas pessoas que estão conversando aqui, né, o Neil e a Beth, eles são britânicos, né? O site da BBC é um site britânico, é um site inglês, eles sempre vão ter a pronúncia britânica. Então, pode ser que algumas palavras fiquem diferentes. Igual, eu notei que a Beth, eu falo status, que é a pronúncia britânica, né? Ops, que é a pronúncia americana, eu falo status, significa té, e ela fala status ou status. Então, assim, tem umas diferenças. Tem algumas palavras que você tem realmente, sim, mais de uma palavra. Ela fala, né, ali o status, ela fala stay, em vez de té, mas ok, ela é britânica, isso acontece, né? Algumas palavras vão realmente se diferenciar. Mas eu fiz aí o meu melhor na intenção de ajudar vocês. Espero que eu tenha conseguido falar devagar também, né, para ajudar aí na compreensão. E agora fica a cargo de vocês cumprirem aí o dever de casa, que é fazer repetição 2 vezes por dia, de terça a sábado. A primeira vez escutando o áudio, acompanhando a transcrição, e a segunda vez lendo o texto em voz alta aí sozinho na sua casa, para você ir tanto treinando a sua leitura como também internalizando o vocabulário novo. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, clica no sininho para você receber notificação todas as vezes que todas as vezes que eu postar um vídeo novo, né? Quando você clica lá no sininho, o sininho quer dizer que você garante que a notificação vai chegar para você quando eu postar algum vídeo novo. E a gente vai continuar conversando aí nos próximos vídeos. Me perdoem aí a tosse, mas é porque hoje tava mesmo que mais seco, mas não estou doente, não tô sentindo nada, não se preocupem, é só uma tossezinha mesmo de estar falando muito. Quando eu falo muito, acaba que me dá um pouco de tosse. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigada pelo apoio ao conteúdo, muito obrigada por ter chegado aqui no final do vídeo. Um grande abraço e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau!